Bom dia, pessoal. Bom dia, crianças. Então, conforme a tia Cássia falou que a gente ia dar continuidade, né, ao nosso estudo do sistema romano, nós hoje vamos ver aqui um outro princípio, né? Vocês estudaram o princípio aditivo e o subtrativo na semana passada. Essa semana nós vamos ver o princípio multiplicativo. Por quê? Existem alguns símbolos que se repetem em um mesmo número quando a gente está escrevendo usando o sistema romano. Não são todos os 7 símbolos que podem repetir, apenas o I, o X e o C, apenas essas 3 letras, e no máximo 3 vezes. Então, se eu quero escrever o valor 3, eu posso colocar o I 3 vezes. Para o 30, eu posso colocar o X 3 vezes, 10 mais 10 mais 10. E para escrever o 300, eu uso a letra C 3 vezes, 100 mais 100 mais 100. Somando os valores da letra é que eu vou encontrar o 300. Acontece que, enquanto nós podemos, né, repetir quantas vezes a gente precisar cada algarismo no mesmo número, os romanos seguem esta regrinha. E quando ele precisa de um valor, então, por exemplo, 4, e ele não pode pôr o i 4 vezes, ele vai passar para o próximo valor aqui crescente. O próximo valor crescente depois do i é o v. Então, ele vai escrever o 4 usando da letrinha V. Por exemplo, aqui, ele quer escrever 4. Se o I não repete mais que 3 vezes, então 4 é 1 antes do 5. Isso a gente já estudou, né? Quando o valor menor vem antes, ele é subtraído. Então, 5 menos 1, 4. Se para escrever o 9, ele não pode pôr o V e 4 letrinhas I, então ele já não vai mais usar o V. Na ordem crescente, o próximo símbolo é o X. Então, para o 9, ele coloca uma unidade antes do 10. O I antes do X, ele tem, então, o 9 como resultado. Ao escrever o 40, ele não pode pôr o X 4 vezes, X mais X mais X mais X. Então, se o X não vai servir, né, para ele representar o 40, somente a letra X, ele passa para a próxima letra, que é o L. Lá no sistema romano, a próxima letra em ordem crescente é o L. Então, o que seria o 40? 10 antes do 50. Para escrever o próximo aqui, exemplo, que é o 90, ele já colocou o L, né? Para escrever o 60, o L e o X. Para escrever o 70, o L e o X 2 vezes. Para escrever o 80, o L e o X 3 vezes. Só que para o 90, ele não pode pôr o X 4 vezes. Então, se o L não vai mais ajudar a escrever, né? Esse valor, ele não usa mais o L, ele vai passar para a próxima letra, que é o C. E para escrever o 90, então, ele tem 10 antes do 100. 10 antes do 100, 90. Sempre observando a ordem crescente. E a próxima ordem crescente aqui, no sistema romano, depois do C, é o M. Então, para escrever o 900, ele não vai poder colocar o C 4 vezes. Então, o próximo símbolo a usar é o M. 900 é 100 antes do M. A tia Cássia colocou em vermelho aqui essas letrinhas para a gente gravar o seguinte. Somente essas 3 letras que estão em vermelho é que podem repetir 3 vezes. E somente estas 3 letrinhas em vermelho é que podem ser subtraídas. Quando eu coloco elas antes de um valor maior, elas são subtraídas, que foi o que a gente viu, né? Lá no princípio subtrativo. Continuando aqui, então, a gente vai guardar, né, mais uma regrinha, que
as letras V, L e D não permitem ser repetidas. V, L e D não se repetem, elas podem aparecer somente uma vez em cada numeral. E, para finalizar, outra coisa muito importante que a gente tem aqui a respeito do sistema romano, que é o seguinte: não possui nenhum símbolo que represente o conjunto vazio. Os romanos não criaram este símbolo. Para nós, a gente sabe que este símbolo é o zero. A gente usa o zero para representar um conjunto vazio. Mas os romanos não criaram nenhum símbolo para esta quantidade. Então, o que a gente tinha para estudar por esses dias, né, a respeito do sistema romano, é isso. Vocês vão fazer agora umas atividades na apostila sim, que vai ajudar a fixar, e depois nós temos um joguinho de memória muito legal, que é justamente para isso, né, para a gente memorizar o sistema romano. Até a próxima aula.